Fala, povos e povas do meu canal! Estamos aqui de volta a pedido de todos vocês, agora para um tema diferenciado. Vocês pediram, vocês insistiram e como aqui vocês podem quase tudo, me pediram para fazer uma parte do canal voltada para curiosidades históricas. Gente, história, eu já trabalho com isso quase todos os dias, mas não do jeito maluco que você faz, Doni. Eu falei, então, certo, se é loucura, é comigo mesmo. Então, done-se, pensar que tipo de trabalho nós faríamos. Eu pensei, vamos trabalhar com curiosidades em geral, tá certo? Em determinados períodos da história. A partir de hoje, além do nosso vídeo de domingo, que sai na segunda-feira, ou terça às vezes, vai ter um vídeo na quinta-feira com curiosidades históricas, tá certo? Mas antes disso, pessoal, eu quero dar uma pausa aqui, não é para TechPix, é para os patrocinadores, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, um dos nossos patrocinadores é o Magnus Art, que fez a nossa caneca maravilhosa, tá certo? Com o símbolo do Ouroboros Nerd e o nome Done-se. Caneca maravilhosa, sensacional, gente. Eu sei que vocês estão doidos para ter uma caneca igual a do Done-se. Então, pensando nessa opção, o Magnus Art preparou para vocês um presente todo especial. Nós vamos dar no canal uma caneca para a pessoa que conseguir chegar em tal parâmetro. O que é, Adonis? Vocês me perguntaram. E eu vou dizer, nós estamos na campanha de chegar a 500 seguidores no canal. Nós já estamos na base dos 400 em 2 semanas. Que beleza. Então, a nossa meta é chegar a 500 e até ultrapassar. Se você conhece alguém que não faz parte do canal, pede para ele lá seguir a gente e colocar "Vim por fulano de tal". Quanto mais pessoas tiverem seu nome, você ganha a caneca e o vencedor, eu vou mandar a caneca pelo correio, tá certo? Vocês no trabalho aí maravilhoso dos Correios brasileiros, que chega no seu tempo, não do seu, no deles, é claro. Então é isso aí. Mas chega de propaganda. Vamos ao que interessa. Hoje eu vou trazer para vocês 5 fatos históricos maravilhosos sobre a Idade Média. Mas depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Tia Nália. Sem mais delongas, galera, vamos para os nossos temas de hoje. Como prometido, vamos trabalhar 5 fatos bizarros da Idade Média. Idade Média é aquela que vocês conhecem por coisas místicas como os dragões, como princesas, cavaleiros, magos e tudo mais, do nosso imaginário dos games, dos RPGs, e outros mais céticos conhecem como a Idade das Trevas, né? A chamada medieval, né? Onde não teve produção de conhecimento, onde a igreja controlou, onde houve uma estagnação da cultura, que é muito errado falar isso por via das contas, tá certo? Nunca diga que a Idade Média é a Idade das Trevas, porque é um termo pejorativo, ou seja, é uma zoação desmerecida, porque houve sim. Vamos começar os nossos 5 pontos bizarros que aconteciam na Idade Média e tenho certeza que vocês não conheciam pelo menos alguns deles. Fato número 1: a Dança da Morte. Pessoal, na Idade Média houveram coisas bizarras ao extremo. Porém, um que eu separei aqui para vocês em primeiro é uma das mais bizarras. Aconteceu na cidade de Estrasburgo com uma mulher conhecida como Frau Trófia, tá? No ano de 1518. Prestem bem atenção nesse fato. Um dia, Frau Trófia, nas ruas de Estrasburgo, começou a passear e do nada ela começou a dançar. Dançava. Só que ela não havia música e nem motivos aparentes para ela dançar. Então, Frau Trófia, ela dançou durante dias. Alguns dizem que até 6 dias direto, sem parar. Depois ela dormia, acordava e voltava a dançar. As pessoas, muito curiosas, perguntaram o que a Frau tem, né? Que ela tá assim tão animada dançando sem música. Então as pessoas que olhavam, algumas se juntaram a Frau Trófia naquela dança insana, sem música e motivos aparentes.
Depois de uns dias, eram 40 pessoas dançando junto e depois de um mês, eram mais de 100 pessoas. Eles alcançaram um auge de 400 pessoas em quase 2 meses de dança desenfreada. No início, os cidadãos de Estrasburgo pensaram, não, isso aí é loucura, o pessoal tá de bobeira, isso aí deve ser coisas corriqueiras. Só que as pessoas começaram a notar a seriedade do caso quando as pessoas começavam a ter seus pés cortados e sangrando, e alguns deles começaram a morrer. Alguns tiveram derrames, outros ataques cardíacos e outros por exaustão. Tudo aquilo causado pela dança frenética. Notem, gente, as pessoas morriam de tanto dançar sem música e sem motivos aparentes. Até que, o rei começou a ficar preocupado e disse, precisamos fazer alguma coisa. Isso aí com o tempo eu acho que vai passar, disse o rei. E ele armou um palco com músicos para as pessoas começarem a dançar e falar, se é para fazer, vamos fazer direito. Então as pessoas começaram a dançar dia e noite. Morreram tantas pessoas nesse caso que tem um relato de um dia em que morreram 15 pessoas. Frau Troffer morreu em média, ela levou 1 semana dançando até morrer e as outras pessoas continuaram. Depois de quase 2 meses, a coisa desandou e parou da mesma forma que começou. Então as pessoas começaram a se perguntar o que havia acontecido. Médicos, estudiosos, cientistas daquele período não entenderam direito, tá? E não foi comprovado. Alguns diziam que era uma possessão demoníaca, outros diziam, estudiosos à frente, que era o fungo do pão, mas vai saber. Anos depois, um literário publicou que foi o primeiro caso de histeria coletiva registrado na história. Pessoal, se vocês acharam que o caso número 1 era presta bem atenção nesse caso número 2, na boa. Idade Média, quem disse se eu vivesse lá eu seria príncipe. No máximo, você seria um camponês trabalhando por alguém por um pedaço de terra, tá certo? Ou Shrek, como diz Nádia, né? Sou um ogro. Tá? O caso número 2 é conhecido como a Cruzada das Crianças. Na verdade, de fato, eu pesquisei. Alguns disseram que era lenda, mas eu fui a fundo descobrir. E descobri que a Cruzada das Crianças aconteceu no ano de 1212, só relembrando que as cruzadas eram guerras religiosas entre muçulmanos e cristãos católicos, da Europa, que brigavam pelas terras santas, principalmente Jerusalém, que são os lugares santos entre as duas religiões, onde Cristo nasceu, viveu e morreu em algum desses lugares. Cabe a todos nós defender Jerusalém. O Papa Urbano II reuniu a cristandade da Europa para retomar as terras. E foram vários movimentos de cruzada, até que um deles foi conhecido como a Cruzada das Crianças. Uma criança conhecido como Estevão, da França, sempre é França, A França tem cada maluco que eu não vou te contar. Então, um camarada conhecido como Estevão foi até o rei e pediu ao rei Filipe Augusto, que era o rei do momento, que ele recebeu a visita de Jesus Cristo e disse que ele é um menino santo e que ele deveria juntar crianças, para levar para lutar na Terra Santa para retomá-las. Que é isso, Mateus? Que é isso, Mateus? Só que o rei ficou muito confuso. A corte do rei disse, não, meu rei, não admita isso. Só que o garoto, ele era muito bem visto pela sociedade. Alguns diziam que ele era santo, Então eles diziam, o Santo Estevão, um menino de 12 anos que recebeu a presença do próprio Jesus Cristo. Amém. Então, gente, o Estevão juntou 2.000 crianças francesas e alemãs e eles rumaram para a Terra Santa. Aconteceu. Só que antes de chegar lá, eles foram atacados por saqueadores, bandidos e ladrões. A maioria deles foram mortos, foram sequestrados e os que sobreviveram de fato, levados como escravo. Ou seja, o Santo Estevão foi limpar o santo estábulo de alguém no final das contas. Isso se ele sobreviveu. Então, um caso funesto da Idade Média, achar que as crianças poderiam vencer uma guerra.
E pasmem, sabe qual era o fundamento dele, do Estevão? É porque na Bíblia Jesus diz que as crianças são puras e não têm pecado, e a elas pertence o reino dos céus. Não tinha como perder? Perderam. É do conhecimento de muitos que a higiene da Idade Média não era nada boa. Porém, vocês precisam saber de alguns fatos e eu trouxe compilado para vocês alguns. Primeiro ponto é que os banheiros das grandes casas e castelos ficavam ao lado de fora, né? Então as pessoas à noite não queriam ir do lado de fora das casas para fazer suas necessidades. Então eles tinham vasilhas onde eles faziam suas necessidades no quarto, né? Seus dejetos e urinas eram depositadas naquela vasilha e após terminar eles colocavam debaixo da cama. No dia seguinte, vocês acham que eles faziam o quê? Jogavam pela janela. Outro ponto é que as escovas de dente, as primeiras escovas de dentes eram confeccionadas com pelos de porco. É isso aí, gente. Se era para limpar os dentes, imagina isso. Já os romanos limpavam os dentes com urina, achando que limpavam, mas tudo bem. Tá brincando comigo? Outro ponto muito legal, né? Nós homens não sabemos como isso ocorre, mas todas as mulheres têm suas regras mensais e elas recorrem a algo conhecido como absorvente, tá certo? Para evitar qualquer tipo de desastre. Já na Idade Média, quando não existia o absorvente, as mulheres tinham que recorrer para algo. E adivinha o que elas usavam? Musgos. Isso mesmo, musgos de pedra, de telhado de árvore, enrolados em pano. Elas achavam que por ser puros e naturais, os musgos, além de absorver toda aquela coisa jogada fora, né? Ele ainda servia como uma forma de limpar. Fiquei preocupada agora. E por último, gente, um dos empregos mais cobiçados da Idade Média. O rei tinha sua latrina, o seu vaso, dentro de casa. E ele fazia suas necessidades. E o emprego mais importante dentro desse âmbito era a pessoa que limpava o traseiro do rei. É isso mesmo, pessoal. O rei tinha um cara que lhe passava o papel neve. Ele tava, Alfredo! Já vinha Alfredo com a bandejinha limpando, né, suas necessidades. Gente, não era um emprego comum. A pessoa tinha que ter um grau de intimidade e envolvimento muito grande com o rei. Quero chorar no teu amor, quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. O quarto fato, né? Vamos falar de novo das crianças, aqueles seres maravilhosos, catarrentos, mijões e de canelas russas. Na Idade Média, já é de se esperar que as crianças não tinham uma infância maravilhosa. Desde que elas nasciam, elas eram passadas na água quente, na hora do seu nascimento, enroladas em manteiga e dadas ao pai primeiro, que era um bom presságio. Elas eram passadas na manteiga. E depois elas eram enroladas por uma quantidade de pano, sujos, e esticando os seus braços e pernas. Assim eles acreditavam que a criança não teria nenhum atrofiamento de membros, ou seja, ela não teria nenhum tipo de deficiência. Mas pelos panos serem sujos, muitas morriam de infecção. Em cada 4 crianças que nasciam, de 1 a 2 morriam no parto, ou pouco depois do parto. Tanto que os pais só davam nomes aos filhos depois de 4 meses, porque aí ele tinha quase certeza que o filho sobreviveria. Outra coisa também, a criança, ela não era vista como uma criança em si como um homúnculo, um adulto em miniatura. Ainda não existia um pensamento de cuidado da criança. A criança comia a mesma comida que as pessoas mais velhas. Crianças comendo carne de porco, não tinham nem dente. Então as crianças morriam de disenteria, infecção e toda sorte de impurezas, tá certo? Então as crianças eram muito desleixadas nesse período por conta dos seus pais. Um dos brinquedos mais interessantes das crianças era o chocalho. Não como brinquedo, mas o chocalho era enrolado no pescoço da criança para espantar os maus espíritos. As mulheres, as meninas, na verdade, recebiam panelinhas e bonecas para aprenderem a ser damas da corte e arrumar um bom marido. Já os homens ganhavam ansim, ganhavam cavalos para aprender a ser bons cavalheiros ou camponeses, tá certo? Até parece um sonho. Um mundo ideal, um mundo que eu
nunca vi. Ahá, agora eu cheguei pra dominar essa parada aqui, hein? Que história é essa de só homem falando nesse canal? Mulheres também têm voz, porque esse negócio de mulher ficar quieta, entendeu? É coisa da Idade Média. Eu não tô aqui só pra ficar rodando vinheta não, você tá entendendo? Tô aqui pra falar também, porque eu tô também tô sabendo das coisas. O Donis falou aí, né, de algumas bizarrices da Idade Média, e eu vou trazer mais uma pra vocês. Não sei se vocês lembram, ou já estudaram, mas na Idade Média, a igreja era quem dominava. As terras, ela dominava tudo. Dominava as escolas, as faculdades, a política, enfim. Tudo era dominado pela igreja. O psicológico da época também. Como assim? O que era considerado certo e o que era considerado errado. E uma dessas coisas que a igreja estabelecia como certo ou errado era o fato das pessoas serem canhotas ou destras. Peraí, Nádia. Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Cada pensamento que a igreja dominasse no mínimo os detalhes, isso fortalecia o seu poder. Então, uma desses padrões que a igreja estabeleceu é de que os canhotos seriam endemoniados, teriam uma certa ligação com o chifrudo, com o capirotinho, com o tinhoso. Mas de onde eles tiraram isso, Nádia? É o seguinte, na própria Bíblia, a igreja conseguiu justificativas para mostrar que tudo do lado direito era bom e tudo que estava do lado esquerdo era ruim. Por exemplo, Jesus, quando sobe aos céus, ele senta onde? Na esquerda? Não, ele senta à direita do Pai, não é mesmo? Em uma das histórias bíblicas, né, onde as ovelhas são levadas para a salvação, elas ficam do lado direito e os bodes, que não se salvam, ficam do lado esquerdo. E, por exemplo, numa pintura, né, na pintura renascentista de Adão e Eva no paraíso, em que eles pegam um fruto proibido, estão pegando essa fruta, né, a maçã, com a mão esquerda. E a partir dali seria a derrocada da humanidade, ou seja, por ter ter caído em tentação pegando a fruta do pecado com a mão esquerda, a partir dali a humanidade foi por água abaixo. Então, até isso, a igreja arranjou ali uma brecha no meio da Bíblia para conseguir justificar que lado direito era o certo e coisas do lado esquerdo eram errado. Então, as pessoas que eram canhotas, elas eram, né, como eu falei, consideradas endemoniadas, como se elas estivessem possuídas, e até mesmo eram feitos exorcismos nessas pessoas. Elas eram torturadas até conseguir escrever com a mão direita. Olha que loucura, gente, né? Coitado dos canhotinhos, né? Menos do Maradona e do Messi. Aqueles ali, tem horas que quando eles usavam, né, no caso do Maradona, a perna esquerda, só podia ser um pacto mesmo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das 5 características bizarras da Idade Média, que assim nós faremos outras de outros períodos da história. Ou se até mesmo você quiser continuar sabendo da Idade Média, esse período maravilhoso que eu sou suspeito de falar, deixem nos comentários, nos avisem, né? E hoje nós tivemos propaganda e uma invasão feminina no nosso canal, deixando de ser um canal do Clube do Bolinha. Perfeito? Gente, quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês, dizer que domingo para segunda teremos o vídeo votado por vocês na semana. A briga tá acirrada, hein? Acabei de olhar. E toda quinta-feira o nosso espaço histórico para vocês. Muito obrigado a vocês, né? Peço desculpas pela intromissão da tia Nádia, mas ela tá sempre com a gente. Obrigado, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, Donice e Ouroboros Nerds, né? Se você tá vindo a primeira vez neste canal, vem nos seguir, ative o sininho e receba 2 vídeos por semana. Muito obrigado e Donice!